Olá, eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu, e você ouviu Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiou começa com uma notícia importante para os povos indígenas isolados. O missionário e antropólogo Ricardo Lopes Dias foi exonerado do cargo de coordenador de índios isolados da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 27 de novembro. Para o seu lugar foi nomeado Marcelo Fernando Batista Torres, servidor da FUNAI no Acre. Ricardo Lopes atuou por 10 anos entre 1997 e 2007 na Missão Novas Tribos do Brasil, organização com origem nos Estados Unidos que promove a evangelização de indígenas brasileiros desde os anos de 1950. A Missão Novas Tribos tem um histórico polêmico de atuação em terras indígenas. A sua dissertação de mestrado, apresentada em 2015, Ricardo Dias diz que o objetivo da Missão Novas Tribos é a plantação de uma igreja nativa em cada etnia e para isso dispõe de treinamento bíblico, linguístico e transcultural próprio. Desde 1987, a FUNAI determinou que iniciativas de contato com povos isolados deveriam partir dos povos isolados e só acontecer por vontade deles, cabendo ao Estado proteger e demarcar suas terras. Por esse motivo, indígenas e indigenistas avaliaram a nomeação de Ricardo Lopes como uma ameaça a essa política que é reconhecida internacionalmente. Servidores da FUNAI e representantes de organizações indígenas disseram que a nomeação de Ricardo Lopes sinalizava a intenção de reverter essa política e voltar a entrar em contato com os grupos isolados, postura que provocou o extermínio de dezenas de etnias ao longo da história brasileira. Ricardo Dias foi nomeado no início do ano, em 3 de fevereiro, e imediatamente a APIB lançou uma carta de repúdio à nomeação. Na sequência, a Defensoria Pública da União, a DPU, protestou contra uma mudança nas normas da FUNAI que abriu o caminho para a nomeação de alguém sem experiência técnica para a chefia do Departamento de Indígenas Isolados. Em ofício enviado à FUNAI, a DPU disse, na época, que os riscos de uma nomeação que não atenda a critérios técnicos é a morte em massa desses indígenas, decorrente de doenças a partir do contato irresponsável ou dos conflitos com missões religiosas. Ricardo Dias foi acusado recentemente de tentar quebrar a quarentena da Covid-19 para as comunidades indígenas e indicou missionários para trabalhar pela FUNAI em área de índios isolados. O caso foi denunciado pela ex-chefe de proteção no Vale do Javari, em ofício enviado ao Ministério Público Federal, o MPF, e à Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI, revelado pelo jornal O Globo. O MPF entrou com uma ação na Justiça, pedindo a revogação da nomeação de Ricardo Lopes. Os procuradores alertavam na ação que a nomeação de Lopes representava uma ameaça de genocídio e etnocídio contra povos indígenas isolados. A procuradora do MPF, Márcia Brandão, assina a ação. A gente pediu para ela comentar a exoneração. Essa exoneração é uma medida de extrema importância para a retomada do rumo da política de não contato com indígenas isolados. Essa política que vem sendo adotada pelo Estado brasileiro desde o final da década de 80. Essa política também ela rompeu com paradigma e práticas anteriores de contato que estavam fundadas na assimilação dos povos indígenas e na evangelização desses povos, que tiveram por resultado violência, epidemia e o genocídio de muitos grupos indígenas contactados. Essa mudança que foi promovida hoje na Coordenação Geral dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato da FUNAI deve ser vista como fruto da intensa luta dos povos indígenas, especialmente os povos indígenas do Vale do Javari, que é a região que concentra o maior número de povos indígenas isolados do mundo. O Beto Marubo também mandou um áudio aqui para o Copiou comentando a exoneração de Ricardo Lopes. Fala, Beto. Eu me chamo Beto Marubo, sou membro da coordenação da Univaja, que é a organização indígena que representa os povos indígenas do Vale do Javari, e gostaria de comentar brevemente sobre a exoneração
do atual coordenador de índios isolados da FUNAI, pastor Ricardo Lopes Dias, né, que aconteceu hoje no Diário Oficial da União. Nossa leitura é muito em função, né, do contexto que nós estamos vivendo hoje. Não há nenhum compromisso com direitos das minorias, não há demonstração de nenhum compromisso do próprio governo com a proteção ao meio ambiente e, consequentemente, às terras indígenas. Pelo contrário, né, o que nós estamos vendo é que pretendem criar leis e informações técnicas no sentido de relativizar esses direitos. E o exemplo claro, né, é a questão da terra em Ituna-Itatá, no Pará, onde foi detectada a presença de parente isolado, e mesmo assim a FUNAI quer diminuí-la para atender os interesses de criminosos ambientais. O fogo incontrolável, a árvore que não floresce, a fruta que seca no pé, o peixe sem alimento, o rio sem peixe, as enchentes invadindo as roças, afogando lavouras, as andorinhas que sempre anunciavam a chegada das chuvas e agora desapareceram. Se as mudanças climáticas afetam todo o planeta, sua percepção entre os povos da floresta é traduzida de maneira bastante particular. Ao contrário do cidadão que vive nas cidades e que pode se orientar pelo ponteiro do relógio e encontrar no mercado do seu bairro local seguro para adquirir alimentos, indígenas, extrativistas e quilombolas vivem em sintonia muito maior com a natureza. Os povos da floresta vivem segundo as épocas de chuva e seca, por exemplo, quando é tempo de plantar ou de colher, de caçar ou de pescar. Portanto, os povos da floresta sentem os impactos e consequências das alterações do clima em seu cotidiano de forma direta, imediata e muito maior. Meu pai, que observava constelações, ele dizia: meu filho, hoje uma constelação vai descer, né? 6h30, então a gente ouvia aquele estrondo, né? Igual a bater um tambor. E pronto, a estrela desceu. 3 horas da madrugada vai haver uma chuva, né? E chovia mesmo. Depois de muito tempo, a constelação pode cair, mas não tem mais chuva porque já choveu antes. Aí já descontrola Piracema, já descontrola tudo. Dia a dia a gente vem vivenciando com essa mudança, né, de forma preocupante. É um futuro incerto para nós. Isso já aconteceu na nossa comunidade Quilombo e está acontecendo. Então a gente está preocupado com isso. Hoje a gente não sabe mais a hora de roçar e a hora de plantar, porque na hora de roçar está chovendo, na hora de plantar está seco. Na hora de roçar está chovendo, na hora de plantar está seco. Os relatos do quilombola Valdir Rodrigues mostram a realidade em muitos lugares que sofrem com os impactos da mudança no clima, e o desmatamento continua sendo a principal causa do problema. Mais desmatamento significa menos chuvas, menos umidades, o que aumenta as chances de a vegetação secar, o que por sua vez aumenta os riscos de incêndios. Por isso, chegou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, o tribunal mais importante do país, aquela que pode ser considerada a mais importante ação já apresentada na Corte para exigir a retomada afetiva do Plano de Combate ao Desmatamento na Amazônia, apelidada de PPCDAM. A ação foi concebida por um time de 10 redes e organizações da sociedade civil, entre elas o ISA e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. A ação foi apresentada por partidos de oposição que têm a competência de entrar com esse tipo de ação
no STF. De acordo com essas organizações e partidos, o governo Bolsonaro estimula a destruição da floresta e, na prática, paralisou o plano de combate ao desmatamento criado em 2004. Entre os vários pedidos feitos na ação estão a redução do desmatamento na Amazônia para um patamar de 3.925 km², ou 60% a menos que os 10.000 km² de florestas que foram derrubados em 2019. Caso isso não seja cumprido, os autores da ação pedem a suspensão total da derrubada da floresta na Amazônia por ano. As organizações e partidos pedem ainda a queda do desmatamento em terras indígenas e unidades de conservação federais na Amazônia, além do fortalecimento de órgãos federais como o FUNAI. Sobre esse assunto tem recado da juventude indígena. Olá, parentes. Eu me chamo Mangaí, eu sou indígena do povo Pataxó Ranranhã, falo daqui do estado da Bahia e eu tô vindo aqui para saudar uma das mais completas e importantes ações, ação coletiva protagonizada pela sociedade civil, voltado para o cumprimento, do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento no Brasil, o PPCDAM. A gente tem visto uma série de retrocessos e tentativas de violações de direito. Temos visto a falta de responsabilidade e comprometimento do governo Bolsonaro com a pauta climática e socioambiental. E desde já, queria fazer esse chamado para que vocês, parentes, compartilhem essa ação em suas redes sociais, compartilhem essa ação com outros parentes, Vamos divulgar essa ação e se somar e fortalecer nessa luta. Deixo o chamado também para a juventude, para estar articulada e unida nesse enfrentamento. Copiou, parentes? Copiado, a Mangaí. E antes de ir embora, a gente fecha o programa com um recado importante do Dr. Eloy Terena. Olá, ouvintes do Copiou Parente. Aqui quem fala é Luiz Eloy Terena, sou assessor jurídico da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E estou aqui para contar uma novidade muito importante. Nesta semana, nós tivemos a eleição das entidades que irão compor o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, que é um órgão instituído por lei e é um colegiado que tem uma composição paritária, tanto com membros representantes dos órgãos públicos, mas também com entidades representativas da sociedade civil. Eloy, qual é a importância desse conselho? O Conselho Nacional de Direitos Humanos é muito importante porque é um órgão que tem, entre várias competências, a atribuição de fiscalizar e monitorar as políticas públicas de direitos humanos, mas também o Programa Nacional de Direitos Humanos, podendo inclusive sugerir e recomendar diretrizes visando efetivar a garantia e a proteção dos direitos humanos. E pela primeira vez na história, nós vamos ter a APIB como uma titular de um dos assentos destinados à sociedade civil. É fundamental porque, a partir deste assento que será ocupado pela APIB, os povos indígenas poderão exercer a sua voz, levando ali para dentro desse colegiado as violações, denunciando aquilo que está se passando nos territórios, mas também propondo diretrizes capazes de modificar significativamente a política indigenista adotada pelo Estado brasileiro. Isso, então, é um marco, Eloy? Significa o reconhecimento da sociedade civil brasileira e de sua representatividade. Isso, de fato, é um marco na autonomia dos povos indígenas, mas também é um marco que visa reconhecer cada vez mais o pluralismo étnico presente no Estado brasileiro, que já foi reconhecido pela Constituição Federal de 1988 e passados mais de 32 anos, nós ainda estamos lutando para que esse reconhecimento da diversidade seja de fato implementado. É um avanço significativo e devemos, sem dúvida, honrar os nossos ancestrais e os caciques que nos apoiaram até aqui neste momento.
Lembrando que, além da PIB, a CONAC, a Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, também ganhou assento no Conselho Nacional de Direitos Humanos, um dos únicos colegiados de participação social que o governo Bolsonaro não conseguiu desmontar. Na semana que vem, o Copiô vai acompanhar a reunião da Frente Parlamentar Indígena no Congresso sobre as ameaças do garimpo às vidas indígenas. O encontro será virtual e acontece na próxima terça-feira, 3 de dezembro, às 10 da manhã. Neste dia, os Yanomami vão apresentar os resultados da campanha Fora Garimpo, Fora Covid. Será um momento histórico da luta dos povos indígenas contra o garimpo e o Copiô vai trazer todos os detalhes para você. Hoje é sábado, 28 de novembro, eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariu, e você ouviu Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. O Copiô usa áudios do filme Pra Onde Foram as Andorinhas e do encontro Florestas e Energia. Esses vídeos estão no YouTube do ISA. A gente também usou informações publicadas no site da BBC Brasil e do jornal O Globo. O Copiô tem a produção de Gilmar Terena, o roteiro é da Letícia Leite, checagens e revisão final são do Oswaldo Braga, a edição de áudio é minha, as artes para as redes sociais são do Gilmar Terena. Segue a gente lá no Twitter, Facebook e Instagram no @copiôparente. E até semana que vem. Copiô Parente.